Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast RH com H de Homem. Eu sou o Bruno Silva, sou profissional de RH já há 15 anos e hoje, nas redes sociais, ajudo profissionais a se posicionarem de forma estratégica na área de recursos humanos. Dou mentoria, tenho um canal no YouTube, então, ou seja, ajudo uma série de profissionais de RH a entenderem um pouco dessa profissão, que é a essência das empresas, cuidar do capital mais importante delas, que é o capital humano. Então, estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, quero chamar o André também para falar um pouquinho. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio. Meu nome é André Moacir Rizzi, @andrerize.rh. Me encontre lá no Instagram que a gente pode bater um papo aí sobre carreira e ajudar vocês no que vocês quiserem. E eu tô muito animado para esse episódio. Quero muito conhecer esse mundo aí. Deixa, eu não vou dar spoiler, vou deixar para o Bruno introduzir o assunto. É isso aí. Hoje nós temos uma convidada muito especial, uma pessoa que tem um posicionamento muito bacana nesse universo da área de recursos humanos. E para a gente é uma honra tê-la aqui. Ela já vai se apresentar, para vocês conhecerem, para quem ainda não conhece. Então, fica aí. Dani, se apresente, fique super à vontade, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, muito animada de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite aí, Bruno, André, Marcelo, né? Bom, sou a Dani Matos, né? A menina do RH Lovers, tanto que para vocês já me seguirem lá no Instagram, Daniele Matos, _RH Lovers, sou bem ativa no Instagram, mas me comunico aí nas outras redes também, né? Adoro falar de RH, então sou profissional de RH já há mais de 14 anos, né? Não precisam fazer contas, então tá tudo certo, né? Bom, trabalho no mundo corporativo, né, há bastante tempo, ainda sou muito ativa, né, no mundo corporativo. Hoje eu trabalho numa grande empresa de beleza aqui no Paraná, mas já atuei em empresas como Renault, Grupo Canta, uma consultoria grande que chama Kimball, né, que é uma consultoria alemã, ZF do Brasil. Então, sempre como RH na área de desenvolvimento organizacional, né, já há bastante tempo atuo em posições de liderança, e também como business partner, né? Então, já tive experiência tanto em empresas menores quanto em empresas grandes nesse papel de BP, que é o foco da nossa discussão de hoje também, né? Mas eu falo que eu sou um profissional multicarreira, porque eu não me contento apenas com a minha atuação de RH no mundo corporativo, né? Então, já há mais de 8 anos eu me meti a fazer coisas de RH fora do meu horário, né? Sempre foi meu hobby, assim, quando o pessoal brinca assim, puta, qual que é seu hobby? Eu falo, nossa, meu hobby é falar de RH. Né, tá ensinando, tá aprendendo e tá tudo bem, né? Eu me divirto, assim, é muito realizador falar e compartilhar. E eu sempre falo que eu tive muita sorte de ter bons mentores, de atuar em empresas muito bacanas, de ter oportunidade de trabalhar com projetos bem legais, assim, iniciativas bacanas de RH e de pessoas. E eu acho que eu sinto que é meu dever compartilhar com o mundo, né? Talvez esse privilégio que eu tenha tido. E quando eu compartilho, eu aprendo muito. Né? Então, há mais de 8 anos, fora do meu horário de trabalho, eu tenho grupos de RH, né? Então, tinha um grupo de RH lá em Sorocaba, hoje eu moro em Curitiba, já fiz parte da BRH em Sorocaba, hoje faço parte da BRH no Paraná. Aqui eu tenho um grupo também de líderes, mulheres aqui. Somos em mais de 40 mulheres líderes de RH, então a gente troca todos os dias nosso grupo do WhatsApp, a gente se encontra para trocar experiência, então é uma aprendendo com a outra, né? E sou super ativa nas redes sociais, então para quem me seguir por aí, vai ver sempre eu compartilhando conteúdo, trazendo os meus causos de RH, né? Fui indicada 3 vezes aí ao Top of Mind, estou concorrendo esse ano de novo, assim, um super reconhecimento da comunidade de RH, né? De lembrar do meu nome aí como uma das 5 profissionais mais lembradas na categoria de Jovem Talento. Ontem acabaram as inscrições, né? As votações para a última fase, a gente tem a premiação aí no final de outubro, estou super animada, mas só de estar no ranking do top 5, assim, já é incrível, né? Estar lá com outros grandes nomes. E a minha última novidade de carreira, assim, é que agora eu tenho uma escola de RH, né? Então, sou mentora de RH também, para compartilhar isso de uma forma mais profissional e com mais pessoas. Então, adoro falar disso, gente. Vamos ficar aqui 3 horas hoje falando, né, Bruno? Mais ou menos isso aí, né? Tu a gente aqui é a prova de que a gente em conjunto enriquece a cabeça, conteúdo, né? Se tu tá envolvida com tantos profissionais de RH,
com certeza compartilhando, mas recebendo também. Eu acho muito interessante essa prática de núcleos ou enfim, de que a gente acaba criando. Acho que a gente cresce muito com essa troca de experiência, né? Então, muito interessante. Com certeza. E que eu acho que só com a tua introdução, o pessoal deve estar curioso aí para continuar a escutar o bate-papo. E é muito legal porque nós temos esse projeto, Dani, falando sobre esse RH com H de homem, que é uma brincadeira, né? Porque são só 3 homens de RH, já é algo muito diferente, né? Você mencionou agora que tem um grupo de 40 mulheres, né? E certamente o mundo de RH ele tem essa característica de ter muitas mulheres, e os homens, quando eles se posicionam, é algo até um pouco diferente. Então, nós decidimos fazer esse projeto, que é muito bacana, a gente tem que estar muito feliz, porque a gente tem, a nossa ideia é chamar sempre mulheres, né? Porque a grande maioria do RH são mulheres que têm muita experiência na área de RH, podem contribuir bastante, assim como você vai nos ajudar. E hoje eu queria falar também que nós não temos a presença do nosso embaixador da felicidade, Marcelo. Nós mandamos aí um grande abraço para o Marcelo. Marcelo hoje está fazendo um processo de mudança lá, então a gente se organizou aqui para estar tocando. Mas, Marcelo, estamos juntos. Próximo episódio ele vai estar junto com a gente. Vou botar a foto do Marcelo aí aqui na edição, só para o pessoal não sentir falta dele com o taco aqui, como ele fica normalmente. Né? Se inscreve no canal e ele puxa o taco de golfe dele. De golfe, né? Característica dele. Bom, temos uma outra coisa interessante que você colocou, né? Muitos profissionais hoje trabalham em empresas, né? Assim como nós 3 aqui, Marcelo também, nós hoje atuamos no meio corporativo e também temos projetos paralelos para contribuir com a comunidade de RH, porque parece que o profissional de RH tem isso como uma natureza dele, né? De querer ajudar, querer contribuir para a vida das pessoas, porque a gente entende que são as pessoas que mudam, transformam as organizações. As organizações são feitas de pessoas, né? E muitas vezes isso que para a gente é muito simples, acaba se perdendo para algumas lideranças, para algumas organizações, e a gente acaba sendo um agente que reconecta, né? Tu fala assim, não esquece que as pessoas são a chave principal. Estou falando isso porque é importante essa questão das pessoas falarem, nossa, mas eu preciso talvez sair da minha empresa para começar a fazer um projeto que eu desejo no RH. Não, nós aqui somos um exemplo claro que você pode sim continuar no meio corporativo e contribuir para a vida das pessoas, porque você pode fazer a diferença na vida de muita gente. A gente estava conversando que quase que diariamente, nós que temos atuação na rede social, recebemos informações e contato de pessoas que falam, nossa, obrigado por você ter contribuído comigo, obrigado por ter tirado uma dúvida. Então, assim, nós já nos colocamos mais uma vez à disposição de todos para poder ajudar. Beleza? E hoje, o nosso tema, nós vamos falar sobre um tema muito atual, muito presente na área de recursos humanos, que é sobre Business Partner, né? O famoso BP, que a Dani vai nos ajudar bastante aí a entender um pouco desse universo, tirar dúvidas, vocês vão gostar muito. E a primeira pergunta, Dani, queria deixar para você, fala um pouco para a gente, qual é o papel do Business Partner, as principais competências necessárias para uma pessoa atuar, né, como um Business Partner? Bom, vamos lá, né? BP. Eu sempre brinco que esse termo, né, ele veio lá do Dave Urich, de um dos livros que ele escreveu na década de 80. Então, é um termo que existe há muito tempo, né, um papel dentro do RH, mas que vem se solidificando basicamente há 5 anos, né? Que a gente ouve falar e entende de fato a importância e a relevância do tema, né? Então, eu acho que quando ele criou, né, esse papel do BP, ele trouxe muito essa questão de como que a gente conecta o RH com o negócio, né? Até porque o RH, até algum pouco tempo atrás, era muito mais voltado para dentro, né? Então, assim, era um RH de dentro para fora, né? Então, assim, o que a gente quer fazer aqui que vai ser legal para o negócio, né? Que tipos de ações a gente tem que fazer, como a gente se organiza. E acho que essa coisa do RH estratégico, que vem junto com esse papel do Business Partner, né? Muito de como é que se conecta de fora para dentro. Né? Então, não é o que o RH quer fazer, mas é o que o negócio precisa. É o que o mercado precisa, o que os stakeholders precisam, né? Os investidores, os colaboradores e tudo mais. E a partir daí, sim, a gente começa a desenhar soluções de RH. Né? E aí o papel do BP, e um ponto bem importante, né? Eu sempre falo do BP como papel e não como cargo. Porque sim, né? Hoje eu sento numa cadeira de business partner, numa grande organização,
É uma cadeira que eu falo que é pura, porque eu não estou envolvida com outros subsistemas de RH, né? Eu tenho um time dentro do RH que trabalha desenhando esses projetos e eu basicamente entrego na ponta e dou os meus pitacos e tudo mais. Então, mas é menos sobre isso, sobre ter um cargo, né? Porque você pode ser um RH DP, né? Departamento pessoal, você pode ser um RH recrutamento e seleção, ser um RH especialista, mas que também tem uma postura e uma atitude de parceiro de negócio. Então, acho que essa é a grande sacada e a grande dica para os profissionais, né? Puxa, quero muito ser DP, você já pode ser DP no seu papel, né? Na sua atuação hoje. Então, esse DP ele vem para conectar o negócio, né? Porque antes ficava o RH de um lado, negócio do outro, e ninguém se falava, ninguém se conversava, né? E aí, qual a importância do RH, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente está partindo para um mundo tudo muito mais ágil, tudo mais automatizado, robotizado, né? Então, se o RH também não se conecta ao negócio, não tem sustentabilidade, não vai existir, né? Talvez a gente pode colocar um robozinho para falar com as pessoas. Então, a gente precisa cada vez mais se conectar e estar lá, sentando na mesa com os executivos de igual para discutir, né? Então, o BP ele vem muito para isso, né? Esse RH como parceiro do negócio, estando junto, entendendo quais são as principais dores, como é que o negócio vai vencer no mercado, né? Como é que ele pode continuar sendo competitivo através das pessoas. E a partir daí, sim, a gente desenhar soluções e que muitas vezes desenhar soluções implica em desenhar soluções diferentes dentro da mesma empresa, né? Porque hoje a gente deixa de falar dessa coisa de ser igual para todo mundo e muito de personalização, né? Às vezes, um mesmo processo, eu trabalho numa empresa hoje de 12 mil colaboradores, eu tenho realidades muito diferentes. Eu tenho uma área de operação, tenho uma área que é de varejo, uma área comercial, uma área de staff, são realidades diferentes, são perfis diferentes profissionais, velocidade diferente, né? Então, a gente, como um RH parceiro de negócio, como a gente pensa nessas diferentes realidades, pensa em projetos diferentes, pensa em adaptar as soluções de RH, né? Para ajudar a amadurecer a liderança, a desenvolver, a trazer as melhores competências e tudo mais. Então, acho que esse é um pouco do RH parceiro de negócio, né? Que tem a ver muito com o RH estratégico, né? Que todo mundo fala, o que é esse tal de RH estratégico, né? É isso, gente, é resolver as dores do negócio, né? E o RH estratégico não é a gente, tem que fazer coisas grandiosas, só RH de grandes empresas não tem. Não, é o RH que está junto, fala, qual que é a principal dor agora? A principal dor é recrutamento e seleção, tem um monte de coisa linda para fazer, mas se eu não contratar as pessoas no tempo que o negócio precisa, eu vou impactar em outras coisas dentro da empresa. Né? Então, assim, o que o negócio precisa nesse momento? É isso? Vamos lá, vamos trabalhar junto, né? De igual para igual. E quando a gente fala de competências desse PP, né? O que é? O que esse RH parceiro de negócio tem que ter? Tem que ter o repertório de RH, né? Precisa entender, e aí a gente fala muito do generalista, e ter o repertório de negócio, né? Então, saber entender como é que está o mercado que você atua, quem são seus concorrentes, qual produto que você faz, como é que estão os números dessa empresa, tem que entender de número, né? Que aí a gente começa a falar assim, RH é tudo psicólogo, né? Só adora fazer festa, eu sempre falo assim, adora fazer festa, adoramos mesmo, a gente faz muito bem, porque a gente é muito bom em engajamento e tudo mais, mas isso é uma parcela muito pequena do nosso trabalho, né? A gente pode agregar e muito mais do que isso. Então, é um RH que precisa conhecer de números, entender de números financeiros, entender como é que está o resultado da minha empresa nesse momento, né? Quanto custa as pessoas que eu tenho nessa área? Será que a gente tá num lugar adequado? Como a gente consegue ter mais eficiência? Porque cada vez mais a gente vai trabalhar com menos para gerar mais, né? Então, precisa ser muito conectado a dados, tem que ter uma postura muito propositiva, né? E não ser o RH garçom, né? Que o RH garçom é aquele que só recebe o pedido, vai, faz, entrega, né? E como é que a gente agrega valor desse jeito, né? Então, o propositivo tem a ver com uma postura muito proativa de o que está acontecendo, o que a gente propõe com base no repertório que eu tenho, né? E, assim, a gente ser muito coach, influenciador da liderança, né? Então, como a gente influencia? E para tudo isso, de novo, precisamos falar a língua do negócio, porque senão não tem credibilidade. A gente fica no RHZs, e aí não fala, o negócio não tem credibilidade, porque o RH, por natureza, é o RH, é o pessoal do RH que está lá distante. Esses dias eu ouvindo uma palestra que ela estava falando de estigma do RH, né? É muito isso, assim, a mocinha do RH, o mocinho do RH, e ninguém fala isso para o mocinho de finanças, para o mocinho de marketing, né? Parece que outras áreas são mais parte da empresa do que o RH. E é nesse lugar que a gente tem que estar, assim, de ser parte tanto quanto do negócio, né? Então, esse é um pouco do RH parceiro de negócio. Estratégico é a gente se inteirar um pouco mais sobre o negócio mesmo, né?
Porque se a gente não começar a falar a língua das outras áreas, a gente não vai conseguir ser estratégico e resolver muitos dos problemas que a gente poderia ter, né? Mas para já introduzir um pouquinho ali um pouquinho do RH generalista e o business partner, se tu pudesse dizer para nós assim, qual que é a diferença exatamente de um RH generalista e do BP, né? Qual que seria? Eu acho que tem um ponto assim, o BP ele é um RH generalista, né? Acho que a grande diferença de ser, quando a gente fala, puxa, eu sou um generalista dentro do RH, puxa, você entende um pouquinho de cada coisa dentro do RH, legal, né? Você não é especialista, talvez você até seja especialista em alguma coisa, porque normalmente a gente entende mais de uma etapa, né? Puxa, eu posso conhecer muito de recrutamento e seleção, porque eu trabalhei lá, mas eu trabalho dentro do RH, eu entendo de remuneração, eu entendo de treinamento, eu entendo de analytics, entendo de performance, entendo de clima, entendo de um pouco de tudo, né? E o generalista é isso, entende de um pouco de tudo e a hora que ele precisa aprofundar em algum tema, né? Ele procura o especialista daquela área, né? Então, puxa, estou com problemas de remuneração, entendo que talvez as faixas salariais que eu estou usando aqui não está funcionando, porque eu conheço as faixas salariais, conheço um pouco de quanto o mercado paga, mas eu preciso voltar para o meu especialista para ele fazer uma pesquisa de mercado para a gente comprovar que esse é o melhor formato, né? Acho que a diferença para o business partner é que não dá para ter só o repertório de RH. É justamente isso. Assim, precisa sim entender, né, mas tem que ir um passo além, que é entender do negócio. Então, assim, vai estudar finanças, gente, né? Vai estudar de marketing, vai estudar de vendas, né? Por exemplo, se você atende uma área de TI, você precisa entender esse mercado de TI, né? Agora mesmo, antes de vir falar com vocês, eu estava estudando um pouco, estava lendo ouvindo um resumo cast de um livro de plataformas que tem a ver com uma expansão de negócio que a gente está fazendo na empresa, né? Então, RH é um livro nada a ver com RH, é um livro de estratégia de negócio, mas se eu não conseguir estudar sobre isso, eu não consigo falar com o executivo, não consigo ajudar na estratégia de longo prazo, né? Porque é sobre isso, né? Não é sobre a gente ficar só no curto prazo, entregando o que precisa hoje. Eu preciso saber onde a minha empresa vai estar daqui 2 anos para pensar em como eu começo a desenvolver hoje as pessoas, como eu contrato as pessoas certas para esse momento, né? O que eu preciso fazer para ampliar minha mente além de RH. Então, acho que essa é a grande sacada, né? E aí que envolve muita curiosidade, assim, tem que ser curioso o profissional de RH nesse sentido. Né? E eu falo de ser enxerido também, porque eu até fiz um post esses dias falando assim, que às vezes é melhor pedir desculpa do que pedir licença. Porque às vezes a gente fica assim, olha, por favor, posso participar disso? Por favor, lembra de mim nessa reunião? Ninguém vai lembrar, porque não sabe qual o valor que você pode agregar ali, né? Então eu falo do pedir desculpa que aparece lá na reunião, aparece, né, em momentos que o negócio não está esperando que você esteja, porque ele não sabe qual o valor que você vai poder entregar, né? Ele não sabe da tua importância ali. E no fim das contas, gente, RH tem a ver com pessoas, e pessoas têm a ver com tudo dentro da empresa. Então, o RH tem que estar sim nessas discussões de futuro do negócio, para onde está indo, como é numa discussão de números financeiros, como é que tá, como é que a gente vai trabalhar aqui para gerar alguma eficiência no próximo ano, porque tudo envolve pessoas, né? Então, acho que é um pouco sobre isso, assim, de como a gente tem que ter um repertório de RH, mas só o repertório de RH não é suficiente para ser um BP de RH, né? Para ser um RH parceiro do negócio, porque senão não conecta, não consegue gerar as melhores soluções, então tem que ir além, senão não consegue ser o braço direito do presidente, como hoje muita área financeira outras áreas são, e muitas empresas o RH já está nesse lugar. Eu vejo uma evolução dos últimos anos, mas acho que a gente tem um caminho para andar ainda. E aí tem que buscar esse repertório fora e falar, às vezes estudar até outras coisas fora de RH, né? Eu tenho buscado muito isso, assim, puxa, o que eu vou estudar que não é sobre RH, assim? Quero estudar de marketing, quero estudar, né? Tem esse tema de plataformas que eu estou estudando agora, puxa, tem pouca gente falando disso, mas para eu ampliar meu repertório, para eu poder falar com os executivos, senão ninguém vai me ouvir. Isso é muito, muito verdade, porque eu vejo assim, o RH tem se posicionado, ele tem, isso é muito interessante que você falou sobre pedir desculpa, né? Ao longo de toda a minha carreira, eu fui essa pessoa que sempre pedia desculpa, mas à medida que eu ia pedindo desculpa, eu ia avançando na carreira. Eu ia sendo aquela pessoa que falou assim, nossa, mas por que o RH, o que o RH está fazendo nessa reunião? Né? E muitas vezes o RH ele não é chamado porque algumas decisões vão ser tomadas de forma consciente, que vão impactar diretamente em processos, políticas de RH, e muitas vezes a operação, né? Fala assim, cara, a gente não pode nem deixar o RH saber dessas coisas, por quê? Se nós deixarmos ele saber, o RH ficar sabendo, ele vai colocar uma opção de coisas que a gente sabe, que a gente não pode fazer e tal.
E, pelo contrário, o RH pode trazer, talvez, pegar aquela ideia e maximizar, dando uma estratégia diferente que eles estão com um olhar só operacional, só estratégico, de forma assim, muito simples, não com um olhar voltado também para pessoas. E aí é uma falha das duas partes, né? O RH falta um pouco da visão estratégica, né, da visão de negócio, entender um pouco, e a operação, né, o dia a dia, acaba não tendo a visão de que, poxa, eu preciso consultar pessoas também, eu preciso ter uma visão estratégica de gestão de pessoas para maximizar, para melhorar a tomada de decisão sobre qualquer assunto. Então, isso que você falou é muito, muito, muito interessante. Então, assim, essa questão do repertório que você colocou, você falou, o repertório é muito importante que tenha, mas, na tua opinião, assim, o profissional, para ele adquirir esse repertório, é só tempo, estudar, ou tem mais alguma outra coisa que você acha que pode ser um ingrediente para ele avançar nessa questão do repertório? Eu acho que um ponto que eu trouxe, né, mais para reforçar é a curiosidade, né? Então, puxa, vai, né? Por exemplo, eu estava ouvindo esse podcast de negócio agora, de estratégia de futuro, o que grandes organizações estão fazendo. Eu já tive vários insights para essa semana eu voltar com o meu executivo e perguntar: puxa, qual é o problema que a gente quer resolver? Puxa, me conta mais, o que a gente está pensando? Eu não estou falando de RH, não estou falando de pessoas, estou falando de negócio. Então, assim, vai, pergunta, as pessoas estão dispostas a ajudar, né? Acho que tem um pouco disso, assim, não é que não, RH, não vou falar. Não, eles vão falar se você perguntar. Só que você precisa saber fazer as perguntas certas, né? Então, estude, né? Busca conhecimento fora, né? Uma coisa muito legal é você ter mentores, às vezes, dentro da própria empresa, né? Então, por exemplo, eu atendo hoje uma área de finanças, né? E, às vezes, já faz há um pouco mais de um ano, mas, às vezes, nas reuniões rolam alguns termos que eu nunca ouvi falar. Eu não estudei finanças, né? Eu não sou especialista nesse tema. Então, tem uma pessoa sempre da reunião, um dos executivos, que quando acaba, às vezes eu mando mensagem para ele, falando, puxa, me explica o que é essa sigla aqui que vocês falaram, né? O que é isso aqui que vocês estavam discutindo hoje? Tudo mais, para eu entender, porque senão eu fico lá só de ouvinte e às vezes pode ter algum impacto em pessoas aquilo ali. Vai me ajudar numa outra conversa com o executivo a fazer as conexões necessárias, né? Então, acho que essa curiosidade é importante, contar com pessoas legais dentro da empresa que possam te ajudar, né? Às vezes ter mentoria até com profissionais que não são da área diretamente que você atende ali, né? Conversar com outros executivos para ampliar a sua cabeça. Network é super importante, né? Então, assim, tem um repertório de RH que a gente também precisa estar sempre ampliando, né? Então, eu estou super envolvida em eventos, em cursos de RH, os grupos de RH, né? Então, quando eu não tinha grupo de RH disponível, eu criei o meu já algumas vezes, né? Para poder trocar com as pessoas. Então, acho que sempre estar estudando, sim, trocando e sendo muito curioso, né? E fazer cursos fora da sua área, se possível, né? E sempre, porque nunca está suficiente conhecimento, né? Eu tive o privilégio de trabalhar em grandes empresas, hoje eu estou numa empresa que tem um RH super estruturado, com projetos super avançados, está super legal, mas até foi muito engraçado, porque faz uns 15 dias que eu falei assim, cara, nossa, eu dou aula, né? Então, assim, eu estou sempre falando com os meus alunos, trazendo a minha experiência, só que só a minha experiência não é válida. Eu preciso falar de outras coisas e estar conectado com a disrupção do mundo, o que está acontecendo, para onde está indo o mercado de trabalho. Eu falei, eu preciso buscar cursos. E aí eu fui, procurei alguns, achei um curso que eu fiz nas últimas 2 semanas, um pouco para abrir minha mente e até para ver pessoas que talvez eu não concorde tanto com o posicionamento, mas que é importante a gente também ouvir pessoas que a gente não concorda com o que está falando para você formar uma opinião sobre aquilo, né? Então, eu tenho tentado também me esforçar, porque a gente tem uma tendência a gostar de quem é igual a gente, né? São os nossos vieses, de quem está sempre falando coisas parecidas, e aí a gente não sai daquele repertório, né? Então, eu tenho tentado olhar pessoas diferentes, assim, pessoas que talvez eu não me conecte tanto, mas que vão trazer uma outra perspectiva para abrir minha cabeça e eu, às vezes, enxergar além do óbvio, né? Dani, até eu vou perguntar uma dúvida que surgiu para mim agora. Vendo ou escutando você falar e te vendo aqui também, tô vendo, ó, pessoal, quem não tá no YouTube, você pode ver também. O RH de uma empresa menor, ele pode atuar como BP também? Ou o BP é exclusivo de empresas grandes? Enfim, né? A maioria do pessoal que escuta a gente acredita que tem, às vezes, um RH mais enxuto, né? Então, assim, pô, BP é fora da minha realidade. Ou não, na verdade, eu posso, em umas vertentes da minha área também, entender um pouco mais do negócio e atuar de uma forma mais estratégica, independente do porte da empresa.
Acho que é uma pergunta que sempre surge, né? E que as pessoas falam, nunca vou ser BP, porque eu trabalho numa empresa que tem 5 pessoas no RH, e como é que vai ser? E eu sempre falo assim, cara, de novo, né? BP é sobre papel e atitude, não sobre cargo. Eu mesma já atuei numa empresa menor, né? Nós tínhamos 500 funcionários no Brasil, sendo que no administrativo a gente tinha 150, o restante era pessoal de campo, né? Entrevistadores, tudo mais. E eu trabalhava num RH que nós estávamos em 5, 6 pessoas, era muito pouco, né? Mas o que acontece? Eu atuava numa posição uma posição generalista, né? Então eu era responsável, né? Eu entrei como analista, depois me tornei coordenadora naquele momento de uma área de desenvolvimento organizacional. Então tudo que não era folha de pagamento e nem remuneração, todo o resto estava comigo, né? E aí eu tinha um time que aplicava pesquisa de clima, né? Que cuidava de gestão de performance, que providenciava os treinamentos, uma pessoa no meu time que era especialista em recrutamento e seleção, então eu tinha os subsistemas embaixo, né? Mas o que acontece? Eu atuava como parceiro do negócio, então mesmo eu sendo responsável por todos esses processos e o meu time, né, executando em si, a gente até se dividia para estar na ponta. Então, uma das primeiras coisas a gente tentava sentar dentro da área e não ficar no RH. Né? Porque se eu ficasse no RH, de novo ficava aquela separação, é o RH e o negócio. Né? Então, a gente sentava no negócio. A partir de certo momento, a gente começou a acompanhar os executivos nos clientes. Então, eu comecei a ir nos clientes para ver como é que era a atuação do meu executivo de contas lá na Unilever, que era uma das empresas que a gente atendia. Né? O que a gente entrega lá na ponta? Né? Qual que é a diferença da execução do gerente, que é o executivo de contas, e de um analista sênior e do estagiário, né? Quando ele vai no cliente, qual que é a entrega dele? Então, isso é ser o parceiro do negócio, né? Então, claro que é um acúmulo de funções, né? É mais complicado, mas assim, de novo, é a postura. Então, eu participava das reuniões com eles, né? Entrava nas reuniões de liderança para entender o que estava acontecendo. Então, assim, eu não precisava ter o cargo do BP, né? E naquela época o BP nem era... Até porque nessa empresa que eu trabalhei é muito interessante. Quando eu entrei nela, a gente tinha uma pessoa que era business partner, apenas. Né? Ela era dedicada para atender o negócio. E não funcionou. Porque o RH era tão pequeno que não fazia sentido ter uma pessoa dedicada a ficar só no atendimento, só nas discussões, né? Tinha que agregar funções. A gente desfez essa posição e entendeu que a gente, mesmo como generalista ali no RH, cuidando dos processos, a gente ia. E aí eu comecei a me dividir com o meu time. Então, eu, por exemplo, ficava com os executivos, né, com a liderança mais sênior. Então, eu estava nas discussões com eles, estava falando todos os dias, a gente falando de para onde está indo o negócio, o que a gente tem que fazer com as nossas pessoas e tudo mais. Eu tinha um analista sênior e um analista pleno no meu time, nessa época, era um RH pequeno, que cuidava de tudo, e a gente se dividia. Então, meu analista sênior ficava com o primeiro nível de liderança e as pessoas mais sêniores, e o meu analista júnior, pleno, ficava com os níveis mais baixos da organização, com o estagiário e tudo mais no atendimento. Assim, não é só atendimento, de novo, o RH não é só para atender, né? Mas a gente tem, a gente fala tanto de negócio e tudo mais, sim, é legal, mas não podemos esquecer que a gente cuida de pessoas. Porque eu acho que esse também é uma outra sacada. A gente fala tanto do ser estratégico, vai para o negócio, vai sim, precisa. Mas não esquece de onde você veio, né? Como é que você equilibra esse lugar de cuido de pessoas, cuido de negócio, mas cuido de pessoas, né? Senão você fica um RH frio, que só fala a língua lá, só fala em custo, em número, e não fala de gente. Então, tem que cuidar, tem que estar monitorando, tem que saber o que está acontecendo. A gente consegue fazer uma boa leitura de cenário para saber se o engajamento está bom, se tem algum líder com problema. Como eu desenvolvo minha liderança para atuar, porque acho que esse é um ponto bem importante. E quando você vai para organizações cada vez maiores, esse RH, parceiro do negócio, né, o BP, ele não consegue estar com os colaboradores no dia a dia. Né? Eu sinto falta. Numa empresa menor, eu sabia o nome de todo mundo, sabia a história de todo mundo, acompanhava tudo. Hoje em dia, né, eu cuido hoje em torno de 350 pessoas, atendo algumas áreas, né? Eu não consigo estar no dia a dia, eu tenho um time comigo, também não está no dia a dia dos colaboradores, e não tem que estar mesmo, porque quem tem que fazer esse papel é o gestor. O gestor tem que estar bem treinado, e acho que é uma coisa que a gente sofre muito aqui diria que na América Latina mesmo, assim, porque quando você olha a Europa, Estados Unidos, é uma atuação diferente da RH, né? É mais frio mesmo, tá mais na estratégia, e a gente aqui às vezes quer ser muito próximo, a gente acaba sendo um pouco babado dos gestores, fazendo o papel deles, então a gente tem que saber essa chave, né? Precisamos desenvolver bons gestores para que os colaboradores não precisem do RH o tempo todo, o gestor sabe desenvolver, o gestor sabe gerenciar um conflito, sabe dar um bom feedback, né? E por que volta para a gente muitas vezes? Porque eu não tenho uma liderança bem desenvolvida. Né? Então, a minha dica é, gente, pega tudo isso que eu estou falando, né? Eu tenho uma aluna que é até hoje departamento pessoal, mas que ela conseguiu, inclusive,
mudar o pensamento da empresa dela com tudo isso que eu estou trazendo para vocês. E eles vão implantar um modelo de BPO ano que vem, né? E ela vai ser uma das BPs, mas ela já está executando esse papel mesmo trabalhando no departamento pessoal. Ela foi promovida no meio da minha mentoria, justamente porque começaram a ver uma mudança de comportamento. As pessoas estranham, né? O que esse RH que agora está perguntando um monte de coisa de negócio? O que esse RH agora quer saber como é que está o PNL da empresa, sabe? É estranho, gera uma estranheza, mas depois fala assim, nossa, esse RH é diferente, né? Tô gostando desse RH, vamos fazer esse RH para as conversas aqui nossas, né? Então, é esse o lugar que a gente tem que estar. Excelente, excelente. Tirasse, acho que todas as minhas dúvidas que eu tinha do que era o BP e o RH, acho que a gente fica com um tabu, né? Mas o que é o BP? Então é fora aqui do RH ou ele é dentro? Ou será que eu já não atuo como BP? Parece parecido com o que eu faço? Será? Bom, muito obrigado, Dani. Excelente a tua colocação. E tu sugeriria alguma rotina mínima de um BP dentro de uma organização, dentro do RH? Ou, na verdade, um BP não tem uma rotina específica para seguir e é o que a demanda surgir, vamos dizer assim, né? É difícil ter rotina, é bem difícil, porque os dias são muito diversificados, né? Eu particularmente adoro, né? Eu não gosto de ter rotina e cada semana é uma semana completamente diferente da outra, né? Sim. O que é muito bacana, mas que também é muito perigoso. Porque eu brinco muito para os meus alunos, eu falo do BP posto Ipiranga, né? Porque a gente que acaba sendo, né, o RH BP, que está lá na ponta do negócio, é a cara do RH. E aí as pessoas acham que o RH vai responder tudo, né? Que vai mudar a vida. Então, tem perguntas desde sumiu minha marmita, o que eu faço? A gente está com problema no ar-condicionado. Puxa, meu olerite tá errado, nas minhas férias preciso cancelar. E aí vem tudo para essa pessoa que está ali na ponta. Né? E é um problema, porque a gente fala tanto de ser mais estratégico, estar nas discussões e tudo mais, e essa é uma parte muito operacional que toma o nosso dia. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso também, dessa diversificação demais da rotina, porque você acaba sendo o que faz tudo. Então, exige muito um posicionamento desse RH. Né? Eu ontem dei uma palestra para 120 pessoas de uma grande empresa, né? E aí a gente estava falando um pouco sobre isso, assim, puxa, como é que a gente muda esse mindset, né? De não fazer mais as coisas operacionais e tudo mais. E aí precisa ser um trabalho do RH e os executivos têm que comprar isso. Principalmente o número 1, a liderança de RH tem que trabalhar em conjunto, porque acho que existe muita intriga, às vezes, entre empresas maiores, quando você tem o business partner, né, que atende o negócio que está na ponta, e as áreas internas de RH. Em todas as empresas que eu trabalhei, sempre teve algum tipo de atrito, né? Porque a área que está construindo um novo processo de gestão de performance, por exemplo, desenha ali tudo lindo, fala, BP, agora você aplica, agora você tira dúvida, agora você faz tudo lá na ponta, né? Então, parece que o BP está ali para servir a área interna. E o BP acha que não, poxa, a área interna está aqui para me servir, né? Eles estão aqui para me dar os processos e tudo mais. Então, os dois estão errados. É muito mais como a gente trabalha em parceria. Nós somos um RH só, né? Precisamos trabalhar juntos, entregar juntos. E aí tem muito essa coisa de mudar o mindset do RH inteiro, de que, cara, como é que a gente desonera o tempo desse business partner para ele conseguir estar em discussões mais estratégicas do negócio? Então, vamos lançar um novo produto de benefício, por exemplo, né? O que normalmente acontece? A área de benefícios cria, fala, ó, BP, né? Ou a RH, ou a gerente de RH, né? Quem está na ponta. Tá aqui, ó, o processo. Se tiver dúvida, você volta aqui, fala com a gente, tudo mais, tal. O que a gente tem feito, né, na empresa que eu atuo é mudar esse mindset de vamos lançar um novo produto, então tá bom. Vai ter FAQ, perguntas e respostas, para mandar para toda a liderança, para a liderança estar pronto para responder. Vamos treinar, a gente tem feito isso nos últimos meses, né? Treinar a nossa central de atendimento de RH, né? Treinar o chat de RH, tudo isso para que não volte para o BP. E aí uma coisa muito engraçada é, todo comunicado que sai de RH, geralmente é assim, dúvidas, fale com o seu BP, né? Fale com o seu atendimento de RH ali. E aí sempre volta. A gente só estimula esse comportamento de qualquer dúvida, fale com o seu BP. E a gente tem mudado isso recentemente. Dúvidas, ligue na central de atendimento. E aí a gente também tem estimulado. O BP, aí tem um ponto, né? Quando você começa a fazer isso, o BP não está muito acostumado. Ele fala assim, nossa, mas sou eu que sempre tiro dúvida, né? O meu trabalho é esse, é tirar dúvida. Não, seu trabalho não é esse.
E aí tem uma mudança de mindset novo, tem que lidar com uma insegurança de, nossa, eu estou esvaziando o meu papel, né? Porque agora eu não respondo mais as dúvidas de féria ou lerite, agora tem uma central de atendimento, uma pessoa específica na RH respondendo, gente, está tudo bem, não é nesse lugar que a gente tem que estar. Né? Então, tem que trabalhar muito em conjunto nesse sentido para desonerar o tempo. E aí, assim, puxa, o que deveria ser a rotina de um BP, né? Estar em reuniões de negócio com os executivos, né? Sim, em alguns momentos fazer algum focus group com colaboradores para estar conectado, para saber o que está acontecendo, para pegar novas ideias, trabalhar com pequenos comitês, né? Eu gosto muito de trabalhar com os colaboradores para me ajudar a desenvolver soluções de RH. Porque senão vira aquela coisa assim, é do RH, é o trabalho do RH, é o plano de trabalho do RH, né? Tem uma das áreas que eu atendo que a gente está fazendo uma super transformação no negócio, eu tenho um plano mega robusto para aquela área específica de RH, né? De atratividade, de recrutamento, de remuneração, de cultura. E aí eu até bati um papo com o executivo logo que a gente desenhou o plano, eu falei, agora a gente vai mostrar para os seus líderes, gerentes, coordenadores, e vamos definir quem é sponsor de cada tema. Porque se ficar só comigo e com o meu time, vira o plano do RH. E aí é fácil criticar, né? Porque aí tá de fora. Então, assim, o plano tem que ser nosso. Seus executivos vão botar a mão na massa, vão vir para discussões junto comigo, né? E vão ser sponsors para garantir que o tema é nosso. E acho que é uma postura que a gente tem que ter também, de compartilhar um pouco disso. E ter fóruns de pessoas, né? Então, criar fóruns com os executivos para que seja uma vez por mês. Vamos olhar como é que estão os nossos indicadores de pessoas? Como é que está o nosso turnover? Como é que está a contratação de novos contratados, né? As pessoas ficam mais que 12 meses com a gente. Como é que está o desligamento voluntário e involuntário? Tem algum problema nesse sentido? Como é que estão as nossas notas de gestão, de clima e tudo mais? Então, criar esse tipo de fórum, isso é estratégico, né? Para poder olhar para o futuro, assim, puxa, isso aqui nos ajuda para onde a gente está indo, para onde a gente quer chegar. Eu tenho as melhores pessoas? Como é que está o meu futuro pipeline de liderança? Tenho gente preparada? Eu estou olhando para isso ou não? Eu sempre que abro uma vaga de líder, eu vou para o mercado. Significa que eu não estou fazendo um bom trabalho dentro de casa, não estou fazendo um bom mapeamento, né? Então, é um pouco disso, assim, que deveria ser a pauta mais estratégica. Mas, gente, eu trabalho numa grande organização, tem um RH mais robusto, e eu ainda faço coisas operacionais. Então, não achem que é tudo lindo e maravilhoso e que a gente vai estar o tempo todo sendo estratégico. Não dá. Tem muita entrega que é mais operacional, que é de bater base mesmo, que é de estar resolvendo, às vezes, um conflito ou outro, que mesmo que você tenha uma central de RH, eles não conseguem resolver algumas coisas muito personalizadas. Então, faz parte, tá tudo bem. O importante é saber, assim, como é que eu desonero cada vez mais o meu tempo e consigo ser cada vez mais atuante de uma forma estratégica no negócio. Mas que bacana, é muito conhecimento, gente. Vocês que estão tendo a oportunidade de ouvir informações privilegiadas vindo direto aí da Dani, que tem uma experiência incrível, está no campo de batalha, assim, tem uma experiência que já é diferente, né, daquela pessoa que é só acadêmica, né, pessoa teórica. E a pessoa que está no campo de batalha, ela tem coisas que muitas vezes que passam despercebidos para quem só tem teoria. Então, assim, muito bacana, a gente fica muito feliz de estar ouvindo todo esse conteúdo aqui. E, assim, eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, existe uma relação, né? Como é que você cria essa relação entre todas as pessoas que estão envolvidas com esse processo do parceiro de negócios? Existe lá o centro de operações, existe o centro dos experts, né? Aquelas pessoas que estão ali tratando o dia a dia. Como é que você auxilia? Como é que essas pessoas te auxiliam nessas entregas, né, nas soluções, diretamente quando você pega e vai levar para o cliente, vai levar para o parceiro? Essa relação, conta para a gente como é que é esse... A gente sabe que tem conflito, né? Mas como é que é isso aí no dia a dia? Conta para a gente. De novo, acho que é mudar o mindset de parceria, né? E não de servidor, né? Tá aqui para me servir, tá aqui para fazer. E não, vamos construir junto. Porque acho que um ponto bem importante aqui a gente está na nossa cozinha, né? Dentro do RH, a gente briga, se pega e fala que não faz sentido e tal. Mas do RH para fora, todo mundo é RH, né? Então, eu preciso cuidar também para não ficar falando mal, enfim, né? Acho que esse é um grande ponto do BP, né? Assim, que o BP é negócio, né? O BP que não cuida de algum subsistema de RH, né? Então, assim, eu tenho o RH de um lado, tenho o negócio do outro, e eu sou um pouquinho de cada coisa. Então, tem muito um cuidado, assim, e eu tento me posicionar a favor ou contra quando precisa, né? Porque se eu estou discutindo com os executivos e, puxa, a gente está vendo que tem um processo de RH que não funciona, eu sou a primeira a levantar a mão e falar assim, vocês têm razão. Esse processo seletivo ou o formato desse processo que a gente está fazendo não está funcionando. Eu preciso voltar para dentro de casa e dar esse feedback.
E aí, muitas das vezes, o que eu gosto de fazer é trazer essas pessoas que cuidam do subsistema, né, de uma área de RH, comigo para as reuniões. Né? Porque senão a gente fica meio lá de trás, sabe? Fica de cotovelo no processo. E não é isso, assim. Então, eu tento muito trazer as pessoas de dentro do RH, né, os meus parceiros ali internos, para as reuniões comigo. Né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma pessoa de seleção que atende especificamente a área que eu cuido, né? Então, vai ter evento da área, vai ter uma live com o executivo para a gente falar de outras coisas, vem participar comigo, né? Para você ver o que eles estão falando, para você ver o que está acontecendo no negócio, porque depois a conversa fica mais fluida, porque senão fica assim, puxa, é o RH, back-office total, né? Fica ali desenhando na sua cadeira, quietinho, mas não sabe o que está acontecendo na ponta. E aí o BP fica com essa missão quase impossível de traduzir tudo. E a gente traduz, mas demora mais esse processo. Então, uma coisa que eu tenho tentado fazer muito é estar conectado, estar me antecipando, porque acho que um grande problema do atrito muitas vezes como RH, a gente só procura os especialistas, né? Ali, o time de remuneração, por exemplo, na hora que a bomba pegou, né? Caiu uma bomba, eu preciso resolver agora, esse salário da galera não está funcionando, está todo mundo pedindo demissão, acabou e, putz, né? Então, eu tento sempre me antecipar, né? Hoje eu tenho um ponto focado em remuneração. Eu volto para ele e falo, olha, estou percebendo que vai acontecer alguma coisa. Vamos pensar aqui o que a gente já pode ir trabalhando, né? Pegar a sua percepção. Porque senão fica aquela coisa, só me aciona quando tem problema. Aí não é parceria, né? Então, assim, vem junto. Puxa, tô com essa transformação nessa área que eu estou trabalhando. Quando a gente começou a discutir, o que eu fiz? Eu pedi para o executivo do negócio, falei assim, olha, o head da área, eu falei, você pode bater um papo com todas as áreas especialistas do RH? Para contar o que vai acontecer e para onde está indo essa área, até para eles entenderem, né, que recrutamento e seleção não vai ser de um dia para o outro eu falar assim, olha, acabou de abrir 40 vagas, eu preciso contratar para o mês que vem. Corre. Porque aí não se preparou, não se planejou, isso tem parceria. Então, olha só, até o final do ano vai acontecer uma mudança e possivelmente eu vou contratar muita gente. Eu não sei o número, eu não sei o nível, mas se prepara, já vai organizando seu time. E aí isso é parceria. Porque daí flui melhor, de repente esse cara vai atuar até como consultor, falar, puxa, então tem algumas posições que a gente já pode ir trabalhando, né? Podemos olhar já dentro de casa se tem algumas pessoas, puxa, talvez, deixa eu já cotar a consultoria, porque eu não vou conseguir te atender, então já vou ter algumas consultorias na manga aqui, né, num sistema de RPO, por exemplo, para contratar especificamente para esse mercado. Então a gente precisa se antecipar mais, e aí esse RH BP, RH parceiro de negócio, tem que ter essa visão e deixar a tua interna preparada. Senão a gente atropela e aí impacta no negócio lá na frente. De novo, né? Que resultado a gente vai gerar lá na frente se a gente não se antecipa, se a gente não se prepara, se está todo mundo trabalhando junto. E Dani, caso alguém queira se especializar um pouco mais, o que tu recomendaria? Não sei se tem um livro na área de BP que tu poderia indicar para o pessoal que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, que quer se especializar? Eu diria que não tem receita de bolo, né, para isso. Acho que tem muito assim, o que o teu negócio precisa. Então, assim, conversar muito dentro de casa, ouvir bastante as pessoas, né, às vezes sair dessa postura de preciso saber tudo. A gente não sabe tudo, tá tudo bem, né? Então, vamos construir junto, né? Construir junto com o negócio soluções. Agora, dá para buscar conhecimento fora? Dá, assim, acho que nos grupos de networking, trocar, né? Fazer benchmark com outras empresas, puxa, né? Trabalho numa área de TI, deixa eu conversar com outras pessoas, né? Uma das áreas que eu atendo hoje deve virar um banco, possivelmente, né? Então, eu já estou começando a falar com pessoas que trabalham em bancos, no Nubank, em outras empresas assim, para saber o que está rolando, né? E aí, livros, né? Tem vários livros, tem muito podcast, né? Tem esse podcast, né? Tem muitos outros de RH, tem muita gente no Instagram falando de RH. Hoje, há 5 anos, não tinha tanta gente, né? Quando eu comecei lá 8 anos atrás, né? Acho que eu também tive muito sucesso naquele momento, porque quase ninguém falava de RH, né? Hoje não, hoje tem muita gente boa falando sobre isso, então sempre dou uma dica básica, assim, vai lá no teu Instagram, coloca a hashtag recursos humanos, RH lovers, RH, vai aparecer um monte de post, começa a olhar, seguir algumas pessoas, ver o que está trazendo, né? Faz benchmark e livros, né? Eu gosto muito de ler, eu sou doida dos livros, né? Eu não acabo normalmente nenhum, mas eu adoro estar lendo, assim, me sinto até meio culpada por causa disso, que eu compro um monte de livro, não termino nenhum, mas tá tudo bem, né? Porque eu leio o que me interessa ali dentro. E eu gosto muito de ler inglês, literaturas em inglês, porque eu acho que não, falando desse tema, eu acho que ainda não tem muitos livros bons sobre isso. Então eu procuro muita coisa. E aí o pessoal fala, mas não fala inglês. Gente, se vira,
né? O mundo mudou, precisa falar inglês, né? Precisa pelo menos ler inglês, entender alguma coisa. Usa o Google Tradutor, né? Eu comprei um Kindle, por exemplo, primeiro porque os livros em inglês são mais caros fisicamente, né? Então você consegue ler ele no digital. E segundo que o Kindle se conecta com o seu Wi-Fi. Então se tem alguma palavra ali que você não sabe, você clica nela e já traduz na hora. E tá tudo bem, vambora, né? Tem um livro que eu gosto muito, que chama HR Disrupted. Ele é de uma ex-diretora da BBC, né? Ela chama... Cadê o nome dela aqui? Perdi o nome dela. Lucy Adams. Inclusive, eu sou fã dela, sigo ela no LinkedIn, em vários lugares, né? Ela, nesse livro dela, ela questiona absolutamente todos os processos de RH. Se deveriam ser da forma que são, né? Não vou dizer para você que eu concordo com tudo, até porque também é uma literatura internacional, tem uma pegada mais europeia mesmo, e que aqui no Brasil nós somos um pouco diferentes. Mas sempre dá para aprender. E é muito bom que te abre a cabeça para você começar a questionar também, poxa, será que o meu processo de avaliação de performance é o melhor formato? Tem que ser assim? Só porque todo mundo faz assim? Né? O que cabe para a minha empresa? E é um pouco desse viés que ela traz, sabe? Então, eu adoro os livros dela e adoro ela tem um blog, né? Adoro os artigos dela e tudo mais, porque ela questiona absolutamente tudo, assim. Faz a gente abrir a cabeça para mudar e adaptar o que for necessário para a tua empresa. Então, eu gosto bastante de ler coisas em inglês. Tem um livro que eu estou lendo agora que chama Como Ser que é esse aqui, né? So You Want a Seat at the Table, né? É um livro bem legal, que é um guia prático para ser um business partner verdadeiramente estratégico. Ele é uma historinha, ele conta uma história de uma empresa que estava se profissionalizando e que ele contrataram uma pessoa de RH e como ela, com pequenas perguntas, com pequenos posicionamentos, conseguiu ser um verdadeiro parceiro de negócio, se mostrar tão relevante naquela empresa que o executivo ele não tomava nenhuma decisão sem falar com ela. E eu sempre falo, é esse lugar que a gente tem que estar. E não é sobre dependência, né? Não é assim, nossa, não posso decidir isso, porque a Dani tem que estar aqui para poder executar as coisas para mim. Não é isso, não é dependência. Mas é sobre, a opinião dela é tão importante e ela vai agregar tanto para essa conversa de negócio que eu não posso começar essa reunião sem a Dani, sem essa pessoa do RH estar aqui. Né? Então, é esse lugar que a gente tem que estar. Então, minha dica é buscar essas literaturas. Tem alguns livros em português por aí, acho que, né, é buscar ouvir também fontes diferentes, artigos diferentes, ler pesquisas. Eu gosto muito das pesquisas da Gartner, que é a antiga SEB, né? Eles têm muitas pesquisas atualizadas de RH, o que está rolando, para onde o RH está indo, né? Futuros modelos de RH, como é que serão. Então, é muito legal buscar conhecimento nesse sentido. E vem para a mentoria da Dani, né? Hoje eu estou indo para o meu 3º grupo de mentoria esse ano, já tive mais de 100 pessoas comigo. E eu compartilho muito do meu dia a dia, né? Isso que eu estou contando para vocês aqui, eu faço na mentoria. Para contar o que é um BP, o que eu respondo para os meus líderes, o que eu já quebrei a cara, né? E que agora eu aprendi que não é assim, né? Como eu funciono, porque eu não sou perfeita, né? Eu não sou a pessoa mais extrovertida do mundo. Eu tenho uma introspecção normalmente no meu dia a dia, que eu não chego numa sala falando para Deus do mundo. Então, como é que eu faço, né? Eu gosto muito dos contatos individuais, para me preparar depois para o contato. Então, eu compartilho muito dos meus perrengues de dia a dia. E eu falo que essa mentoria é algo que eu gostaria de ter tido no meu início de carreira, para encurtar o meu caminho. Né? Então, tudo que eu ensino hoje, eu falo, eu gostaria de ter tido lá atrás, porque eu teria tido muito mais sacada, né? Teria sido um RH menos passivo em alguns momentos, né? Porque se a gente é passivo, porque a gente não sabe o que é ser ativo, a gente acha que aquele é nosso papel, né? Eu falo, muitas vezes o BP acha, né? O RH acha que está ali mesmo só para responder dúvida mesmo, fazer recrutamento e seleção e fazer o que a liderança precisa. E às vezes acha que isso acabou, e não, é muito mais do que isso. Então, eu falo que, né, busquem cursos de RH, vão falar com outras pessoas, pegar outras linhas de pensamento, e aí pega isso, digere, né, põe no liquidificador lá, pega o que serve para você e aplica na sua empresa. Foge das modinhas, né? Modinha às vezes não serve. Às vezes que você precisa de um bom processo de recrutamento e seleção, você não precisa de um RH ágil nesse momento. Pega pedaços do ágil e traz para sua empresa. Não precisa ter uma squad rolando, né? Eu posso incluir um Kanban no meu dia a dia. Ponto. Já consigo ser mais ágil, consigo ter visualmente o que está rolando. Então, foge de modinha, entende o que teu negócio precisa naquele momento e vai buscar conhecimento e tudo mais para agregar nesse sentido. Excelente. Uau, Dani. Nossa, vou te falar, isso aqui o pessoal já teve não foi um podcast, foi uma mentoria daquelas mais
pesadas no bom sentido, de conteúdo, de crescimento. E, assim, quem teve a oportunidade de assistir aqui com a gente, que está vendo, né, no nosso canal no YouTube ou ouvindo no podcast, não perca essa oportunidade, porque aqui a gente nós só chamamos pessoas, sabe, pessoas que realmente fazem a diferença no mercado de trabalho, que têm uma posição que transformam organizações através da gestão de pessoas. E, Dani, a gente quer, em primeiro lugar, estamos caminhando agora para o final, te agradecer, foi incrível tudo isso que você falou para a gente. Quero pedir para você deixar aí as suas considerações finais, falar aí um pouco mais da sua mentoria, como é que o pessoal pode achar você, se inscrever na mentoria. Nós aqui, eu e a André também, damos mentoria, é bem isso mesmo, né? De dividir um pouco com as pessoas, de compartilhar com as pessoas aquilo que a gente já viveu ao longo da nossa carreira e tem vivido no dia a dia de trabalho e que pode ajudar muitas pessoas a encurtar o caminho. E realmente, se eu tivesse uma mentoria comigo, lá atrás, realmente eu teria encurtado o tempo, né? Eu teria avançado um pouco mais rápido. Então, é muito legal isso, muito bacana. Mas vamos lá, suas considerações aí. Não, muito bom. Eu adoro falar desse tema, compartilhar de novo. Cada vez que eu falo, eu tenho grandes insights aqui. Eu mesmo vou aprendendo comigo mesma, com quem está compartilhando comigo. Então, também adoro estar com os meus alunos, especialmente gente que às vezes está em começo de carreira, mas que está com aquele brilho no olho, quer fazer a diferença. Eu falo, vai, né? Eu lembro de um gestor, né? Numa época que eu trabalhei em consultoria. Foi uma das épocas que eu mais cresci na minha vida, porque eu atendia empresas de segmentos diferentes, no Brasil inteiro, tal. E ele me botava no fogo demais, e eu adoro isso, né? Porque eu acho que são os momentos que a gente mais cresce. Eu lembro de uma vez que, no comecinho de carreira, ele falou assim, puxa, você vai para o Rio de Janeiro trabalhar o plano de ação de uma pesquisa de engajamento da empresa X lá. E eu falei, meu Deus, mas eu nunca fiz isso, né? Eu não sei. Ele falou, vai, não importa que você não tenha experiência com isso, né? Você tem competência, conhecimento necessário. Aí ele me deu a mão, falou assim, vem cá, como é que você vai tocar? Faz isso, isso, isso. E eu fui sozinha no começo de carreira para o Rio de Janeiro e foi um arraso, né? Então, assim, gente, um dos meus lemas tá com medo? Vai com medo mesmo. A gente vai errar, não tem problema, né? Erra, conserta rápido, né? Mas se arrisca, né? E confia mais em você e tenha perto de você pessoas que te estimulem, que te provoquem, te desafiem, né? Eu sempre tive muitos gestores que foram momentos sofridos, né? Que me puxavam muito a régua para cima e desafiavam, exigiam, e na época eu não entendia, né? Até hoje eu passo por isso, né? Aí você fala assim, puxa, mas que difícil trabalhar com essa pessoa e tal. Depois você olha para trás e fala assim, nossa, mas quando eu cresci, né, com ela na minha vida, mesmo que seja para você falar assim, cresci, aprendi que eu não quero ser nunca isso, né? Então, como é que você tem o lado cheio do copo sempre? Então, assim, pega um pouquinho do que vocês viram aqui, ouçam os outros podcasts dos meninos também, que eu acho que tem muita dica, e aplica amanhã, leva amanhã essa risca, dá uma opinião diferente na tua reunião amanhã, né? Faz uma pergunta diferente, que você nunca fez, você nunca faria se nunca tivesse ouvido esse podcast. Começa a se posicionar de uma forma diferente. Acho que tem muito mais a ver com atitude mesmo, né, de buscar, do que com a tecnicidade em si dos temas, né? E aí eu vou ter uma próxima turma de mentoria final de outubro, a terceira e a última desse ano, né? São normalmente 6 encontros. Eu tenho a minha metodologia, né, para contar um pouco de como é o dia a dia de um BP, como é que você faz um bom diagnóstico, como você monta o seu plano de trabalho, como é que você acompanha com indicadores do seu dia a dia para mensurar o teu impacto no negócio, né? E é muito divertido, é o momento das pessoas também se conectarem com outras, trocarem as dores, os dilemas do papel do BP. E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu já era BP e não sabia, né? Porque é isso, né? Menos sobre o cargo, mais sobre postura e atitude. Então, me sigam lá no Instagram, né? Daniele Matos, _ RH Lovers. Posto bastante coisa lá falando de RH, algumas coisas mais divertidas, outras coisas mais técnicas de dia a dia mesmo para vocês aprenderem. E devo fazer uma masterclass aí nas próximas semanas também, até para inaugurar a minha mentoria, que começa no finalzinho de outubro. Então, fiquem atentos nas minhas redes sociais. Sou super aberta, respondo todo mundo. Às vezes eu demoro, mas eu respondo, né? Então, qualquer dúvida que tiver, qualquer dilema, qualquer sugestão de tema para a gente tratar, traz. Porque quando eu não sei, eu conheço alguém que sabe. Então, é sobre isso. E super obrigada, meninos. Foi incrível estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Obrigado. Então, nós que agradecemos. Se quiser, pessoal, se quiser procurar, a Dani já tem todas as descrições que a gente vai colocar aqui também no episódio. Quiser também me seguir,
Bruno Silva RH no Instagram e eu consultor de RH lá no YouTube. André? Vamos lá, então. Muito obrigado, Dani. Realmente muito relevante conteúdo. Quem escutar realmente sai daqui agregado muita coisa. E é isso aí. Pega esse conhecimento e é segunda-feira, não sei que dia que você está vendo, mas já planeja, vai lá e aplica. Não se esqueça de inscrever no nosso canal no YouTube, lá no Instagram, RH com H de Homem. Lá vocês conseguem encontrar todos os integrantes. Marcelão, pena tu não tá aqui. Na próxima, quem sabe tu tá de volta, né? Tu fez um sozinho, daí vamos falar a verdade. O Marcelo fez um episódio sozinho, aí a gente quis tirar ele fora de um, aí marcamos no horário que ele não podia. Então, por isso que ele não tá aqui. Então, brincadeira, brincadeira. Então é isso aí, gente. Obrigado e até mais. Gente,